O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um escote de cordas, expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo em 3 dias e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe os judeus: Foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus dissera. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao ver os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia todos e não precisava que lhes desse informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos a chegar ao fim dos nossos 2 dias de retiro. Foi um tempo de muita graça. Já me chegaram aos ouvidos algumas graças grandes que alguns de vós receberam. E a missa é a melhor maneira de agradecer a Deus. Saímos daqui todos diferentes. Havia uma vez alguém que me dizia: ó Sr. Padre, não é tão importante como é que a gente chega ao retiro. O importante é como a gente sai. Ninguém sai igual. As leituras que o Senhor nos oferece neste domingo, a primeira é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos podemos dizer que são o coração da lei de Moisés. Para os judeus, ainda hoje, são importantíssimos. E para nós cristãos, continuam a ser muito importantes. É verdade que Jesus reformou, aboliu alguns aspectos da lei de Moisés. A lei de Moisés consistia... Houve alguém que uma vez se dedicou a contar os preceitos da lei de Moisés, 713. Não eram só 10 mandamentos, eram 713. E os judeus piedosos vivem estes preceitos, como eu dizia, Jesus, Maria, José, como bons judeus. Os apóstolos, que eram judeus, viviam a lei de Moisés. Esta lei em si é boa e santa, mas mostra-nos o caminho para o céu, podemos dizer, mas não nos dá a graça. A lei mostra-nos o que é que devemos fazer, mas não nos dá a força para fazer o que devemos fazer. Nos primeiros cristãos há toda uma polémica com São Paulo, sobretudo por causa da lei. Se os pagãos que entravam na igreja tinham que observar os 713 preceitos ou não, não é? E São Paulo, o grande argumento é que a graça de Deus não vem pela lei. Observar os 713 preceitos não me enche da graça de Deus. A graça de Deus vem pela fé em Cristo e pelo batismo. Isso é que me dá a graça de Deus. E isso é que eu preciso para ser salvo. O Sr. Padre está a dizer que então já não temos que observar os 10 mandamentos? Não. Jesus, como eu dizia, aboliu alguns aspectos da lei,
reformou outros e outros ainda os elevou. Concretamente, podíamos agrupar estes 713 preceitos em 3 grandes grupos. Preceitos que têm a ver com a nossa vida, com a moral, fazer o bem e evitar o mal. Preceitos que têm a ver com o culto a Deus, o culto no templo de Jerusalém. O Evangelho vai-nos falar do templo. Estava todo prescrito. Quais é que eram as ofertas, quais eram os dias, quais eram as vestes dos sacerdotes, quais eram os objetos sagrados. Tudo isso estava na lei de Moisés. Quem tem a Bíblia vai ver, está lá tudo, até o turíbulo, o altar do incenso, estava tudo previsto. Deus tinha revelado como é que queria ser adorado. E havia outro grande grupo, que eram preceitos, digamos assim, mais civis, de ordem pública. Nós podíamos dizer que era uma espécie de direito civil, código civil. Pronto. Então, os preceitos mais civis, penais, não é? Se alguém for apanhado isto, tem uma pena de não sei o quê. Se alguém for apanhado, não é? Tem uma pena... E os preceitos cultuais, que dizem respeito ao culto, foram abolidos na nova aliança. Mas os preceitos morais, que têm a ver com a nossa vida, com a moral, não é? Com o bem e o mal, não foram abolidos. Pelo contrário, Jesus ainda os elevou as suas exigências. Não é? Nós lemos os 10 mandamentos, não vou repetir, são todos muito importantes. Vou só dizer 2 coisas que Jesus disse acerca dos 10 mandamentos. Não é? Uma foi, um dia, um jovem, diz o Evangelho, um jovem rico veio ter com Jesus e fez-lhe uma pergunta. Bom mestre, o que é preciso para fazer, não é? Para alcançar a vida eterna? E Jesus diz, só um é bom. Porque me chamas bom? Só um é bom, Deus. E depois o que é que diz? Tu sabes os mandamentos. E depois começa a fazer a lista. Não mates, não roubes, não cometas adultério. E o jovem interrompe Jesus e diz, mas eu isso cumpro desde a minha juventude. E depois Jesus continua, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, terás um tesouro no céu e depois vem e segue-me. Aqui o que eu queria sublinhar era a primeira parte. Jesus responde à pergunta, o que é preciso para ir para o céu? A resposta que Jesus dá, a primeira é, cumpre os mandamentos, os 10 mandamentos. Jesus citou o decálogo. Portanto, há a pergunta que hoje tantos nós fazemos e devemos fazer, o que é preciso? Seu padre, eu quero ir para o céu. Eu pergunto muitas vezes às pessoas, olha, quero ir para o céu. Porque se não queremos, não se percebe mais nada. E vocês querem ir para o céu? Sim. Pronto. Então, os mínimos olímpicos são os 10 mandamentos. É bom saber quais é que são os mínimos olímpicos. Que senão não chegamos lá. Porque não basta querer. É preciso depois concretizar. Então, os mínimos olímpicos são os 10 mandamentos. São os mínimos, não são os máximos. São os mínimos. Abaixo disso não há céu. Por isso é que é tão grave faltar à missa ao domingo, por exemplo, terceiro mandamento. Agora já não observamos o sábado, é o domingo. E por aí afora, não é? Os outros mandamentos todos, hoje em dia, infelizmente, escapam poucos ou nenhum à cultura em que vivemos. É muito importante perceber isso, que se não viver os 10 mandamentos, não chego ao céu. E ajudar as pessoas que conhecemos. Há pecados e pecados. Eu uso muito a analogia do futebol. Uma coisa é um cartão amarelo, uma coisa é uma falta, uma coisa é um vermelho direto. Não é igual. Não é? Não é igual. E outra coisa é uma admonição, dizer, olha, o senhor tem que ir com calma, senão leva um cartãozito. Não é igual. Então, há pecados veniais, todos os pecados são ofensas a Deus e todos devemos evitar porque amamos a Deus. Ninguém gosta de ofender quem ama, não é? Mas há pecados que ofendem muito, ofendem gravemente, rompem a nossa união com Deus, matam a nossa união com Deus, a vida da graça em nós, por isso nós chamamos a esses mortais, porque matam a união da alma com Deus, e há os pecados mais leves, veniais. Tudo ofende a Deus, mas não todos têm as mesmas consequências. Se eu morrer em pecado mortal sem estar arrependido, não vou para o céu, vou para o inferno.
Quem é que diz, São Paulo, mas isso é a sua opinião. São Paulo, a palavra de Deus está cheia disto, não é? São Paulo. Os injustos, os idólatras, não herdarão o reino de Deus. Ou dito por outras palavras, vão para o inferno. Por isso é que é preciso cuidado com estes 10 mandamentos. Não é? E depois há pecados mais leves, que também magoam a Deus, mas não têm a mesma gravidade. Se nós quisermos uma analogia humana, imaginem, uma coisa é eu dar, não sei, ofender a minha mãe gravemente, não é? Insultá-la, bater, dar-lhe uma sova, Deus me livre, não é? Até só imaginar isto até faz arrepios. Mas isso ofende gravemente. É uma grande falta de amor, é um grande desamor para com a minha mãe ou o meu pai. Outra coisa é ela estar-me a dizer que eu tenho que ir buscar o pão e eu estar a escrever mensagens no telemóvel distraído. Sim, está bem, não é assim que se ouve à mãe, está mal, não é? Mas ela não me vai deserdar por isso, não é? Pronto, não tudo tem o mesmo peso, não é? Mas obviamente quem ama muito, até as coisas pequeninas são importantes, não é? Os namorados percebem isto muito bem, não é? As coisas pequeninas magoam. É? Quando se ama muito, olha, estou a falar contigo, não sei se já deste por isto, não é? Custa, o outro está distraído, estás a ver o Benfica, acorda, não é? O que é que gostas mais, não é? São coisas pequeninas, mas que magoam, e com Deus isso também acontece, as nossas pequenas indiferenças, as nossas friezas, tudo isso, não é? Para o amor tudo é importante. Pronto, mas há uns mínimos olímpicos, esta era a primeira ideia que eu gostava de partilhar convosco. Existem os mínimos olímpicos para a vida eterna. São os 10 mandamentos da lei de Deus. Nossa Senhora, em várias aparições, pede-nos para meditarmos nos mandamentos da lei de Deus. Porque se os trouxermos no coração, vai ser mais fácil não nos distrairmos e não nos enganarmos na estrada do céu. Não é? Meditarmos na lei de Deus. Eu, às vezes pergunto, olha, qual é o terceiro mandamento? As pessoas já começam a engasgar-se. Já nem sabemos os 10 mandamentos. Portanto, meditar. Os 10 mandamentos é uma espécie de sinais da estrada, do trânsito. Não é? Lamego, 10 km. Pronto, a gente vê o sinal, sabe que está na estrada certa. Não é? Se não tivermos sinais, podemos enganar-nos. Virarmos à direita, não devíamos ter virado. Não é? Quem conhece a lei de Deus tem uma luz, sabe que vai na estrada certa. Não é? No Evangelho temos uma cena que às vezes nos deixa um bocadinho assim, como é que eu ia dizer, surpreendidos, perplexos. Não é? Jesus vai ao templo, a Jerusalém, e o que é que Jesus vê? Não é? Uma cena um bocado triste, não é? Dentro do templo, os cambistas a venderem animais, etc. Um comércio, uma feira, podíamos dizer. Porquê é que acontecia isso? Porque na altura da Páscoa vinham a Jerusalém judeus de todo o lado, e aquilo, Jerusalém quadriplicava mais que isso, não é? Os habitantes, porque vinham de todo o lado. E depois vinham ao templo oferecer sacrifícios a Deus. E então era preciso comprar os animais e trocar às vezes a moeda, que vinham de outras cidades. E então havia muita gente ali à volta do templo que dava jeito, não é? E até os próprios sacerdotes do templo estavam metidos no negócio, que alugavam o espaço dentro do templo. E às vezes tinham a própria banquinha também. Não há direito, é verdade. E Jesus, que é manso e humilde de coração, chegou ali e o que é que ele fez? Um chicote com cordas. E expulsou toda a gente. Uma coisa que nos deixa assim, a gente não vemos no Evangelho muitas vezes Jesus zangado. Não é? Mas às vezes acontece. E não é pecado. Zangar-se não é pecado, Sr. Padre. Não. Zangar-se não é pecado, Sr. Padre. Não. Às vezes não. Às vezes, cuidado. Não é? Oh, que pena. Às vezes há uma justa indignação. Há coisas perante as quais não podemos ficar quietos, parados, indiferentes, frios, insensíveis. Há coisas que ofendem a Deus, que bradam aos céus, e que somos chamados a tomar uma posição. Imaginem um de vocês ter um filho e de repente vão ali ao sábado à tarde, não sei aonde, a Fátima, não é?
e de repente vem outro menino e começa a bater no vosso filho, puxar-lhe os cabelos e a dar pontapés. O que é que nós fazemos? Paramos com aquilo, não é? Ou alguém que, imaginem que vamos muito bem na rua e vem alguém e começa a tentar bater na minha mulher. Eu não vou ficar, olha senhor, isso não se faz. Tal. Temos que fazer qualquer coisa. Não fazer nada seria omissão. Perante uma injusta agressão, não se pode ficar quieto. Então vou deixar baterem na minha mulher e dizer, não, eu sou católico, não rezo, não bato em ninguém. Não, é defender. Percebe-se? Neste caso, o problema do templo era o templo, Jerusalém. Para nós é difícil perceber isto, mas vou tentar, assim, brevemente. O templo para os judeus, ainda hoje, era o centro espiritual de toda a terra. Houve quem disse que Jerusalém não era só mais uma cidade com um templo, que é um templo com uma cidade à volta. Tudo para os judeus gira à volta do templo. Por um motivo muito simples. Porque quem é que prometeu lá morar? Deus. Deus prometeu morar naquele lugar. E por isso os judeus, ainda hoje, se vocês virem um judeu a rezar, ele vira sempre para o templo e levanta as mãos para o templo. Porquê? Porque quando se fala com alguém, vira-se para quem se está a falar. E se Deus mora ali, quando eu falo com Deus, eu viro-me para Ele. É tão simples. Portanto, o templo, ainda hoje, quando fui à Terra Santa, já falei um bocadinho hoje de manhã, fui ao bar do hotel, já não sei o quê, beber qualquer coisa e tal, lá em Jerusalém. E de repente apareceu um judeu e foi fazer as orações. Eles rezam os salmos, como Jesus rezou e como nós ainda rezamos. Não é? E ele chegou lá ao canto, na sala do bar, pôs-se ao pé de uma parede, virado para uma parede e começou a rezar. E eu pensei, o que é que se passa aqui? E depois é que eu percebi, ele está virado para o templo. Ainda hoje os judeus fazem isto. Virado para o templo é virado para Deus. Deus mora lá. E Deus, como vimos ontem e hoje, Deus é santo. Deus é 3 vezes santo. E, portanto, estar na presença de Deus, para estar na presença de Deus é preciso muito respeito. Os mandamentos da lei de Deus, não invocar o santo nome de Deus em vão. Porquê? Porque o nome de Deus é santo. Portanto, não se usa como outro nome qualquer. Santificar o sábado. Porquê é que se tem que santificar? Porque o sábado é santo. É um dia diferente. E o mesmo vale em relação aos espaços sagrados. O templo, não há um mandamento a dizer santificar, portas-te com juízo quando estiver no templo, mas era óbvio para os judeus. Era óbvio. O templo é santo. É instintivo para nós. Imaginem o que é que seria entrar ali na Capelinha das Aparições ou na Basílica e estarmos a jogar futebol de salão lá dentro, não é? Ou a beber umas cervejas com os amigos. É uma coisa que em si não é pecado, mas é uma falta de respeito por aquele lugar. Não se joga futebol dentro das igrejas, Sr. Padre. Não. Pego na esfregona e corre tudo, não é? Então, este era o problema. Jesus viu que, e disse, não façais da casa do meu pai um covil de ladrões. Portanto, perante esta grande falta de respeito pela santidade de Deus, que mora naquele lugar, Jesus fez assim uma correção fraterna, como nós costumamos dizer. Era bastante evidente para eles que aquilo não estava bem. Portanto, Jesus nem precisou dizer muitas coisas. Limitou-se a fazer. Como é evidente a alguém que vai bater à minha mulher que está a fazer uma coisa má. Não é preciso eu explicar. Preciso é defendê-la. Não é? Pronto. Portanto, é importante percebermos isso. E pedir a Deus coragem, porque nós às vezes, não é sempre, mas às vezes, estamos em situações em que temos que defender Deus. Como Jesus fez, defendeu a santidade da casa do Pai. Às vezes é preciso defendermos Jesus. Conversas que se ouvem, etc. Ataques à Igreja, ao Papa, a Deus mesmo. Não é? E nós não podemos ficar calados, nós não podemos rir nessas conversas ou fingir que não estamos a ouvir. Temos que defender Deus.
E para isso é preciso coragem. Recebemos nestes 2 dias. Deus carregou-nos o coração com a graça do Espírito Santo. Portanto, testemunhar sem medo. Eu dou muitas vezes os mesmos exemplos. Imaginem que alguém começa a falar mal da vossa mãe. Ninguém fica quieto. O que é que se passa aqui? Cuidadinho, respeitinho. Devemos fazer o mesmo com as coisas de Deus. Não permitir faltas de respeito. Não permitir. Hoje em dia estamos muito tolerantes. Os cristãos insultam-nos e nós não reagimos. Insultam Deus e as coisas de Deus e as coisas santas e nós não reagimos. Com os muçulmanos já não é assim. Eles reagem. Não estou a dizer que a gente tem que pôr bombas, mas há uma justa indignação. Não é que eu não quero uma guerra santa, mas há uma justa indignação. Estranho seria se insultassem a minha mãe e eu não reagisse. Era sinal de que pouco amor havia no meu coração, não é? Portanto, esta palavra que diz: devora-me o zelo pela tua casa. Eu peço a Jesus que nos dê o mesmo zelo pelas coisas de Deus. No nosso coração. Zelo pelas coisas de Deus. Defender as coisas de Deus. Não é preciso ser violento, não é preciso ser agressivo, não é preciso ser bruto, mas é preciso às vezes abrir a boca. Às vezes é preciso abrir a boca. E depois Jesus disse outra coisa. Começaram, os judeus tomaram a palavra: que sinal nos dás que podes proceder deste modo? E Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. E depois o evangelista, no fundo, explicou que Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Parece que havia ali um diálogo de surdos. Que sinal é que nos dás? Eu destruirei este templo e em 3 dias o retificarei. E eles: mas este templo demorou tantos anos a construir, como é que tu vais? E isto aqui não nos faz muito sentido também. Nós lemos esta passagem, o que é que Jesus quer com isto? O evangelista, porém, nota: Jesus falava do templo do seu corpo. É muito importante. Quando Jesus morreu, se repararem nos evangelhos, o que é que aconteceu? Do meio-dia às 3 horas, escureceu o sol, houve um grande tremor de terra e houve mais um sinal. Tudo isto é importante. O véu do templo rasgou-se. O que é que isto significa? Às vezes não damos muita ideia. Que mudou, que começou uma nova aliança, uma nova economia na história da salvação. Que agora o novo templo, onde é que está a presença de Deus? É o corpo de Cristo glorificado. Onde é que está a plenitude da divindade? No corpo de Cristo glorificado. Ele é o novo templo. E nós, e depois a coisa mais bonita é, e nós, São Paulo insiste muito nisto, fazemos parte deste novo templo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Deus mora em nós. Deus mora em nós. Nós podíamos dizer a um irmão nosso judeu: já não é preciso virar-te para Jerusalém, vira-te para mim e reza. Deus está em mim. O mesmo Deus que tu pensavas já não está. Está no corpo de Cristo glorificado. E nós somos membros desse corpo. É lindo. É de chorar de alegria. Às vezes não, mas é a palavra. Deus agora mora em Cristo glorificado e nós somos membros de Cristo. Nós somos templo de Deus. São Paulo insiste nisto. Não vos esqueçais, irmãos, que vós sois templo do Espírito Santo. E isso serve também para tratar com respeito o nosso corpo. Hoje de manhã falávamos da castidade. São Paulo está sempre a insistir nisso. Deus não nos chamou à luxúria, à imoralidade com o corpo, mas à santidade. Não sabeis, irmãos, que sois templos do Espírito Santo? Somos nós agora. Somos nós agora. E, portanto, como já partilhava convosco hoje de manhã, ajuda-nos muito a viver com esta consciência de que sou habitado. Saímos daqui e não nos esquecermos que eu sou morada de Deus. Eu sou morada de Deus. Deus mora em mim. Podíamos ter uma luzinha, uma alma na graça de Deus, podia ter uma luzinha vermelha como aos sacrários. Porque é habitado. Ali está Deus. E Deus está no sacrário só provisoriamente, porque quando Ele quer ficar mesmo, é aqui dentro. É aqui dentro.
Então, peço a Jesus, neste dia, no final deste retiro, que nós vivamos consolados, alegres, transbordantes desta certeza que Deus mora em mim e que, se eu perseverar na sua graça, nada me separará do amor de Deus, como dizia São Paulo. Nem a morte, nem a espada, nem a nudez, nem a perseguição, nem a fome, nada me separará. Só eu, com uma livre decisão minha, dizendo sim ao pecado, é que me posso expulsar Deus da minha alma. Que isso nunca aconteça, que isso nunca mais aconteça em nenhum de nós, na nossa vida. Que assim seja.